Agora sim, gente. Bora compartilhar. Bom, competência 2. Mesmo esquema da outra competência de pontuação, tá? Nível 1. Eu tenho nível 1? Ah, não. Não botei a tabelinha. Mas nível 1, você ganha 40 pontos. Nível 2, 80 pontos. Nível 3, 120 pontos. Nível 4, 160. E o nível 5, que é o maior, 200 pontos. Vamos lá. O que acontece? A competência 2 ela é avaliada em 3 etapas. Quais são as etapas? A primeira, se você não fugiu do tema. Então, se você fugiu do tema, você nem entra na tabela. É zero. A redação toda é zerada. O segundo nível é se você tangenciou ou não o tema. O que é tangenciar o tema? É quando você utiliza, fala apenas do assunto e não sobre o foco. Porque automaticamente quando você fala do foco, você fala do assunto, tá? Mas em alguns casos não. Então vou melhorar a definição. Quando tangencia um tema é quando você apenas fala do assunto. Por exemplo, o uso de tecnologia nas escolas. Qual é o foco? Qual é o assunto, na verdade? São dois assuntos: tecnologia e escola. Qual é o foco? O uso da tecnologia ou o uso na escola da tecnologia. Aí você vai depender do que você escolher para ser assunto. Tá? Então, se numa redação que fala sobre o uso da tecnologia nas escolas eu falar só sobre escola, eu tangenciei o tema. Se no tema, o uso da tecnologia na escola e falar só sobre tecnologia e não relacionar momentâneo na escola, eu estou tangenciando o tema. Então, automaticamente, na competência 2, você só fica com 40 pontos. E isso, ele é meio que efeito cascata. Se você tangencia o tema, na competência 3 você não passa de 40 pontos também. E na competência 5, que é a competência da proposta de intervenção, você também não passa de 80 pontos. Tá? Então, prestem muita atenção, pelo amor de Deus. De preferência, sempre bom, utilizem, caso vocês fiquem com dúvida, utilizem palavras que estejam no tema. Então, por exemplo, os estigmas contra as doenças mentais. Muitos aqui vieram mandar mensagem para mim desesperados, falando: ah, professor, eu acho que eu tangenciei, porque eu não usei a palavra estigma. Aí ia depender do Enem, né, da banca, se eles utilizariam outros sinônimos, porque eles tem tipo eles mandam uma ficha falando: ó, esse ano a gente vai considerar, por exemplo, ano passado, quem falasse pelo menos a palavra frescura significaria como seria aceito como sinônimo de estigma, entendeu? Porque aí mostra para vocês que vocês vão tangenciar ou não. Então é sempre bom vocês utilizarem na redação de vocês palavras que estão no tema, para você ter certeza absoluta, porque às vezes se você, mesmo que você não tenha falado mais do assunto do que do foco, se você colocou a palavra tecnologia, está falando sobre escola no texto. O texto o tema, por exemplo, é o uso da tecnologia nas escolas. Você focou muito em escola, mas pelo menos usou a palavra tecnologia no texto, eles já vão considerar que você abordou a abordagem completa do tema. Ou seja, não vão considerar como tangenciamento. Embora você vai perder pontuação de argumentação. Isso está certo. Mas você vai ter a abordagem completa. Então, o que é a abordagem completa? Concluindo tudo. É quando você fala do tema completamente, tanto do foco quanto do assunto. Tá? Então, a partir do momento que você tangencia, você fica com 40 pontos. Ou pode acontecer de você fazer um aglomerado de palavras, que é aqueles que fazem pouco sentido, ou traços constantes de tipos textuais diferentes. Por exemplo, se você coloca mais linhas de uma narrativa do que argumentação, dissertativo argumentativo, você automaticamente fica como traços constantes de outros tipos textuais. Entendeu? Você fica com 40 pontos, aí vai ser analisado o restante nas outras competências. Deixa eu abrir a aula no celular, para eu ver o chat caso vocês falem alguma coisa, porque senão eu vou ter que estar clicando Alt Tab.
Vamos lá. Aí, a partir do momento que você abordou o tema por completo, você já vai para nível 2. Aí, o que, que vai acontecer? Vamos passar para a próxima etapa da análise, que é a análise do texto. O seu texto, obrigatoriamente, precisa ter 3 partes. É muito importante que os seus textos tenham 3 partes, né? A ideia de introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu, Thiago, falo para vocês dividirem em 4 partes para a análise ficar completa, tá bom? Então, só que as 3 partes é necessário as 3 partes terem acima de 2 linhas, tá? Se tiver apenas 2 linhas cada parágrafo, elas são consideradas qual é o nome? Parágrafos embrionários. Está escrito aí, ó, na tabela aqui no meio. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Aqui no meio, no nível 2. 2 delas embrionárias, ou seja, você fez 3 partes do texto, ou você fez 5 partes de texto, né? 5 parágrafos, só que 2 delas só tem 2 linhas. Automaticamente você vai ficar no nível 2. Porque você não pode ter 2 linhas de parágrafo, até porque não dá para escrever nada em 2 linhas de parágrafo, né? Um tópico frasal geralmente são 2 linhas. Então, muito importante, tá? Textos que copiam muito o texto motivador, né? Tem muita parte do texto motivador, cita muito texto motivador, não passa do nível 2, que são os 80 pontos. Então, você pode citar o texto motivador, mas você tem que ir além dele. E também, se você terminar... é por isso que eu até falo para os alunos começarem a redação por primeiro. Se o seu texto sua redação estiver com uma frase incompleta no final, você também vai para a competência 2 no nível 2. Porque é só com 80 pontos. A redação está perfeita, mas a última frase está incompleta. Você perde o ponto, tá? Vai para 80 pontos. Então, pelo amor de Deus, comecem a prova pela redação. Comecem a prova pela redação, para vocês não terem esse erro. Não deixa para passar limpo no final, entendeu? Porque imagina se o coisa fala, soltem as canetas, acabou. E sua redação está incompleta. Você perdeu o ano. Porque só se você tiver muita sorte para você tirar uma nota boa na redação com o restante das competências, entendeu? Então, pelo amor de Deus, não façam esse erro. Comece aí pela redação, tá? Beleza. Aí você dividiu em 3 partes o seu texto, mas uma delas é embrionária, você vai ganhar 120 pontos, vai pro nível 3, tá? Você pode ter um parágrafo de 2 linhas, basicamente. Se você tem 3 partes do texto, você vai pro nível 4, sem nenhuma delas serem embrionárias, ou seja, não pode ter um parágrafo de 2 linhas. E é o pré-requisito para estar no nível 4 e nível 5, são as 3 partes do texto acima de 2 linhas cada uma. Agora, a gente vai também pensar num repertório baseado em textos motivadores. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês do repertório sociocultural? Estou nessa coluna aqui. O repertório sociocultural tem 3 níveis de classificação. Repertório sociocultural baseado no texto motivador, ou seja, é quando você utiliza o repertório do texto motivador. Se você só usa esses e não usa nada além deles, você automaticamente vai ficar no nível 3. Tá? Ah, professor, mas eu tenho 2 partes embrionárias, ou seja, eu tenho 2 parágrafos com 2 linhas. Você cai para baixo, porque já está aqui, ó. É o pré-requisito para estar aqui embaixo. Ah, professor, eu dividi em 3 partes, uma é embrionária, eu vou ficar com nível 3. Mas eu citei só o texto motivador, vai ficar no nível 3. Ah, professor, eu dividi em 3 partes, mas nenhuma é embrionária. Mas eu citei só coisa do texto motivador. Automaticamente você vai ficar no nível 3, porque você tem um requisito daqui. Beleza, professor, citei o repertório sociocultural, só que ele não tem a ver com o tema. Não é legítimo, não é pertinente ao tema. Não é pertinente ao tema. Por exemplo, quando você vai falar sobre chuvas e você cita uma novela que não fala nada sobre isso. É um repertório sociocultural, mas não pertinente ao tema. Então, automaticamente, você vai colocar nível 3. É como se eu tivesse citado nada. Porque isso não é pertinente ao tema. Ah, professor, eu usei um repertório não legitimado. O que é um repertório não legitimado? É quando é um repertório que não serve como repertório. Por exemplo, quando você fala sobre uma teoria da sociologia e você não fala que é uma teoria da sociologia, não fala de qual área ela é um repertório não legitimado, porque pode ser invenção sua.
tá? Então também você fica no nível 3. Professor, eu citei na minha redação um repertório legitimado, né? E que ele tem a ver com o tema. Automaticamente você vai para o nível 4 e 5. Só que qual é a diferença? No nível 4 é quando você utiliza ele na sua argumentação, ou seja, você comenta o que você colocou. Tem gente que pega uma frase solta do Paulo Freire, deixa lá, como disse Paulo Freire, o sonho do oprimido é ser opressor. E depois você continua escrevendo, mas sem usar aquilo na sua argumentação, só coloca no texto, ele é um repertório legitimado, ele pode ser pertinente ao tema, dependendo do tema, mas ele não foi um uso produtivo. Então você fica no nível 4. Mas você usou o repertório legitimado e ele é pertinente ao tema, mas usou ele produtivamente, você fica no nível 5. Eu vou voltar nisso depois, tá? Então são 3 níveis. 3 coisas que vocês não podem fazer. 1. Não abordar completamente o tema. Vocês precisam abordar. É necessário. 2. Não pode fazer parágrafo de 2 linhas. 3. Precisa usar um repertório que não esteja no texto motivador, que ele seja legitimado, né, que ele exista, que ele tenha base teórica, né, ou que ele seja de senso comum, como por exemplo, novela, série, tá? Que ele seja pertinente ao tema, então tem que estar relacionado ao tema. Não dá pra você falar sobre, sei lá, Paulo Freire, uma coisa nada a ver que tenha ligado ao meio ambiente. E vocês precisam usar isso na argumentação de vocês. Precisam comentar, falar sobre, ok? Relacionar a sua argumentação do seu texto, ok? Então, tangência é observada naqueles que só reslavam que apenas reslavam no tema, ou seja, ou fala de assunto ou fala sobre foco apenas. Constantes, traços constantes de outros tipos textuais. É quando o fulano vai lá, faz mais de 7 linhas de dissertação argumentativa, só que do nada ele lança lá a receita do miojo. Não, se bem que a receita do miojo, ela configura deboche, então já é zerada a redação toda. Mas, por exemplo, ele bota lá um poema. Um poema é um outro tipo textual. Ele pode ser utilizado para argumentação, como citação, pode, mas não pode ser constante, entendeu? Tem que ter mais texto argumentativo do que, por exemplo, um poema no texto de vocês. Um aglomerado de palavras. É impossível explicar um aglomerado de palavras sem vocês verem um aglomerado de palavras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Ai, meu Deus. Um aglomerado de palavras é isso aqui, gente. É conhecimento de argumento que a intervenção dos direitos humanos coerente da língua portuguesa fato no seu ponto de vista como a modalidade do sistema de convivência de decisões quais nós tomamos em dias de hoje quanto a informações relevantes e o lado influenciada, com base em poucas palavras, são importantes as opiniões que decide qual notícias, como muito vê na internet, em outras notificações, informação de defesa. Isso está comparada a algumas tensões, então, ou estão dados sobre o fundamento de que é. E aí, gente? Vocês acham que tema é isso aí? Não faz sentido nenhum. Mas que tema vocês acham que estão falando? Ele até marca ali a internet, falando que a pessoa utilizou uma das palavras. Deve ser com certeza aquele tema, é porque esse material aqui eu pego do material do INEP, então deve estar falando sobre os algoritmos, aquele ano que falou 2018. 2018? 2018. Então, em meio a, sei lá, 5 milhões de pessoas inscritas no Enem, né, essas pérolas com certeza vão aparecer. Então, atenção, pelo amor de Deus. Mas eu sei que não vai acontecer com vocês, mas eu tô mostrando, porque acontece muita coisa. Vamos lá. Quando o fulaninho vai lá, divide em 3 partes o texto, bonitinho, só que coloca 2 linhas separadas. 2 parágrafos com 2 linhas. Não pode. Aí, ó, pra vocês verem. A internet veio para revolucionar. Muda e constantemente facilita a vida de todos. É uma boa introdução. Só que precisa ter é uma boa primeira frase de introdução. Quem não mentiu, tá ótimo. Introduziu mostrando qual é o tema central. O tema central é a internet. O foco é a manipulação do comportamento dos usuários nos dados da internet. Né? Então, se você colocou 3 partes, mas 2 delas foram linhas,
você automaticamente... Tudo bem, Eric, tá gravando, qualquer coisa você vê depois. Automaticamente você vai pro nível 2, 80 pontos, tá? Lembrando que não conta a linha que pula, tá? A linha 3 a pessoa pulou, não conta. E nem antigamente, no caso ele teria que botar a continuação depois do ponto final. Exatamente, continuar, como se fosse um período normal. Você vê ali, ó, aqui o algoritmo marcado. Não sei se dá pra vocês verem. Vou botar de novo. Meu Deus, como é que faz aqui? Atenção, professor não sabe mexer. Que situação solta? Qual? Aqui, esse aqui? Em cima? Isso aqui, ó. Isso aqui não é citação, não. Isso aqui com certeza é o nome do tema. Porque antigamente o Enem aceitava para o aluno não tangenciar se ele colocasse o nome do tema, a frase do tema completa. Hoje eles não aceitam mais. Mesmo que o aluno tenha colocado a frase tema, não. Se ele não, no texto dele ele não abordar de novo falando sobre o foco do tema, vai ser tangenciado. Vocês veem aqui que o algoritmo está marcado, quer dizer então que ele teve abordagem completa, porque ele falou sobre o foco, que era o algoritmo, que é a manipulação, entendeu? Nesse tema, o algoritmo era sinônimo de manipulação. Né? O algoritmo tinha a ver com manipulação e comportamento. Mas, mesmo assim, ele utilizou duas partes, parágrafos de duas linhas. Então, automaticamente vai para o nível 2. Tá? Nível 3. Nível 3. A pessoa foi lá, dividiu. Eu não botei o texto todo, com certeza eu cortei na metade, mas ela dividiu em 3 partes, só que a pessoa fez muitas cópias do texto motivador. Ó, se vocês contarem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas de cópia de texto motivador. As duas primeiras não contam, porque é a frase tema do tema, então não conta. De texto dele, só tem 1, 2, 3, 4, 5. Deve ter mais coisa aqui. Deve ter no mínimo 7 linhas, né? Comparando esse com esse, automaticamente tem mais trechos de cópia do texto motivador. Então, vai automaticamente para o nível 2. Tá? Então, eu sei que isso não vai acontecer com vocês, mas pelo menos vocês já sabem. Conclusão finalizada com texto incompleto. Eu acho essa aqui um absurdo. Um absurdo. Primeiro, a pessoa foi lá e pulou a linha. Olha que problema. É de matar qualquer professor. 2. A pessoa deixou vários espaços. Olha a quantidade de espaço que tem aqui, ó. Aqui não tem muito não, mas aqui tem espaço. Aqui tem espaço. Olha aqui quanto espaço tem. Olha aqui. Olha quanto espaço sobrou aqui embaixo. Para que ele tem que apertar. Porque ele não botou um tracinho e continua aqui embaixo, ó. Horrível. Aí aqui vocês veem que não deu espaço. Pelo visto, é porque no material não mostrou, mas aqui, ó, abaixo da linha 30, ele continuou o texto. Nada que está fora da linha é aceito. E aqui foi configurado frase incompleta. Se está frase incompleta, automaticamente 80 pontos na competência 2, gente. Talvez no restante do texto dele tinha até algumas coisas que abordaram, né? Por exemplo, a pessoa citou aqui o IBGE, ou seja, usou um dado legitimado, que talvez possa ter sido... Ó, aproximadamente 85% dos jovens são usuários da internet segundo os dados do IBGE 2016, ou seja, é um dado legitimado, pertinente ao tema. E ainda utilizou ele de forma produtiva. Olha, esse percentual tem cada vez mais aumentado para diversos grupos. Isso aqui que eu não entendi, com números quase incalculáveis. Ou seja, ele utilizou de forma produtiva o repertório sociocultural. Só que ele não vai conseguir passar para o próximo nível porque ele terminou com frase incompleta. Então, pelo amor de Deus, gente, muito cuidado com isso aqui. Tá? Faz bonitinho a letra. Olha quanto espaço tem entre as palavras. Não tem necessidade desse espaço todo, ó. Essa letra imensa. Isso aqui tem cara de aluno que só sabe escrever no celular, entendeu? Não escreve a mão escrita. Tem que treinar a mão escrita. Eu sei que é muito chato, eu fico com a mão doendo. Mas treina a mão escrita, porque vocês vai cobrar um dia. Tá? Vamos lá.
Repertório, nível 3, como eu falei, o repertório baseado nos textos motivadores. É quando você só cita o texto motivador, não vai além deles, né? Só faz referência a eles. Você fica no nível 3. Repertório não legitimado é quando você usa um texto que não é respaldado por áreas de conhecimento. Ou seja, não é um repertório nem científico, como eu falei, de teoria, e nem cultural, como novela, série, livro, poema. Ou o não legitimado, por exemplo, tem a questão, por exemplo, do tema, aquele abuso o uso de imagens de crianças na internet, né? E você poderia, por exemplo, citar claramente a questão da Melody, né? Que o pai usava tanto, expunha tanto a filha dela, a filha dele, na internet. Isso é um repertório sociocultural legitimado. Não é respaldado pela área do conhecimento, mas é um fato que tem a ver com o tema. Então, o que pode ser um repertório legitimado? Conceitos e suas definições, informações, citações ou fatos ou referências da área de conhecimento. Aí vai falar de período histórico, vai falar das questões de área de conhecimento, que pode ser literatura, filosofia, educação, medicina. Pode ser referência a estudos e pesquisas. Pode ser referência a personalidades. Então, quando você, por exemplo, quer falar sobre racismo, aí você pode falar, por exemplo, do caso lá do filho da Juliana, da Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso. É um repertório legitimado. E dependendo do tema, ele vai ser pertinente ao tema, tá? Referência ao meio de comunicação, então, jornais, revistas, isso tudo pode ser considerado repertório cultural. Sendo que precisa ter fonte, tá? As informações atribuídas a essas fontes não são consideradas repertório legitimado se mantiverem presentes no texto motivador. Ou seja, se a informação do IBGE, por exemplo, essa informação aqui que eu não sei, que ele fala aqui, se essa informação do IBGE de 2016 estiver no texto motivador, não conta como repertório legitimado, tá? Não conta. Você precisa botar algo a mais, tá? Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa e tem como justificar essa questão e você pode utilizar outras áreas. Então todo mundo vai saber falar de qualquer coisa. Obviamente que quem lê, vê filme, vê série, pensa um pouquinho mais assim, tenta fazer um pouco de esforço, vai ser mais fácil e vai conseguir fazer uma boa argumentação, tá? Então não precisa, meu Deus, agora eu vou ler todas as frases, vou gravar frases de pensadores. Não precisa. Você não precisa falar de frases de pensadores para falar de educação. Sendo que tem um monte de temporada aí de Malhação que fala exatamente sobre ensino, né? Fala sobre escola, de questão escolar, entendeu? Por exemplo, tem a série agora que saiu a nova temporada, Sex Education. Dali dá pra falar de tanto tema e você não precisa ter decorado um monte de fala de pensador. Segunda chamada também, eu ainda não vi a nova temporada, entendeu? Porque eu recebi um spoiler, sabendo de morte de um dos personagens, eu fiquei boladão. Aí eu falei assim, não vou ver, porque eu não tô afim de ver professor morrendo. Documentário Podia Nascer Feliz, nunca vi também, mas eu ouvi falar. Tudo isso aí, não precisa ficar, eu vou decorar, não precisa. O que vocês podem fazer é procurar na internet, pensa em ver vários temas e você dar uma lidinha assim, o que você pode pensar, e você já pensar previamente, o que eu posso citar sobre o meio ambiente, representação sociocultural, já que você tem em mente, o que eu posso citar sobre inclusão dos deficientes nas escolas. O que eu posso citar? Qual personagem? Por exemplo, deficiente, você pode citar Glee, que tinha lá um personagem cadeirante. Então, tudo vocês podem pensar antes. Isso faz parte do estudo de redação, tá? Mas levem sempre o que vocês gostam da vida de vocês, coloquem na argumentação. Pertinência é aquele que está relacionado ao tema e uso produtivo quer dizer que você utilizou ele na discussão do seu texto, entendeu? Você analisou o que você colocou, não só jogou lá e deixou lá, tá? Aí como é que a gente analisa isso aqui? Essa estrutura aqui já está na minha mente, porque eu me sustento dando coisa de redação, dando aula de redação. Então automaticamente já sei analisar. Vamos lá. Eu olho o texto e vejo que tem muitas cópias do texto motivador. Se tiver, é nível 2, automático. Beleza. Tô lendo o texto. Não tem muitas cópias do texto motivador. Ele é baseado nos textos motivadores? Sim. Só tem texto motivador. Ele não colocou nada além. Automaticamente vai para o nível 3, 120 pontos. Não tem só texto motivador. Ele vai além.
É legitimado? Ou seja, ele faz da área de conhecimento tanto científico quanto cultural? Sim, vai para o nível 4. Não é legitimado? Vai para o nível 3. Ele é pertinente ao tema? Ou seja, ele é relacionado ao tema? Não. Então ele fica no nível 3 mesmo, não vai para o nível 4. Ele é pertinente ao tema? Vai para o nível 4. Sim. E você fez o uso produtivo? O que é o uso produtivo? Relacionou a sua discussão proposta no seu texto? Não. Fica no nível 4. Sim, fica no nível 5. É isso. Então, o que vocês têm que pensar aqui? Agora, o roteiro dos alunos. Eu vou fazer na próxima turma o roteiro dos alunos. 1. Dividir o texto em 3 partes. 2. Nenhuma delas pode ser com 2 linhas. 3. Ir além dos textos motivadores e não copiar o texto motivador. 4. A redação não terminar com frase incompleta. 5. Escolher um repertório legitimado e pertinente ao tema. E 6. Utilizar ele de forma produtiva. O que é isso? Relacionar ele na redação. Relacionar ele na sua discussão. Tá? Falei muito rápido agora. Se quiser que eu repita, eu posso repetir, ou vocês podem repetir. Ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Jana Rabelo. Vou procurar depois lá e lanço lá a playlist dela, o canal dela lá. É muito bom também, pra você assim. Você tá desesperado, caraca, eu não sei nada, sei lá, um tema banal. Deixa eu ver. Um tema banal que a gente, sei lá, saneamento básico. Caraca, eu não sei nada sobre saneamento básico. O que eu faço? Pra procurar um repertório que fale. Ou você pode utilizar vários aí, gente. Não precisa. Pode utilizar. A questão das favelas do Rio de Janeiro. Todas têm acesso a saneamento básico? Entendeu? Saneamento básico que chegou há pouco tempo, por exemplo, em Maricá, que é a cidade, nem é a região oceânica de Niterói. De Niterói, não, do Rio de Janeiro. Nem é. Né? Quer dizer, é região oceânica, mas não é a região dos lagos. E esse saneamento básico chegou há pouco tempo. Que é assim, chegou há 10 anos, 5 anos, 10 anos. A água chegou há 5 anos, que é pouquíssimo tempo. Então, isso é um repertório sociocultural. Mas e se você não sabe sobre isso? Você tem que pesquisar. Então, canais assim são muito bons, Gabriele. Parabéns. Aqui estava a divisão. E é isso, gente. A competência 2 é só isso. A competência 2 não tem nada a ver sobre argumentação. A argumentação é na próxima competência. Tá? Qual o tema de hoje, dessa semana? A importância da defesa do consumidor. Na verdade, como eu estou devendo... Meu cachorro estava aqui na mesa. Como eu estou devendo 2 temas para vocês, eu vou dar esse e vou propor o outro depois do texto. Mas um deles é a importância da defesa do consumidor. Ano passado, eu acho que o Código de Defesa do Consumidor fez aniversário. Eu acho que fez 20 anos, se eu não me engano. Deixa eu ver se no texto aqui mostra. Fez 20 anos, ó, 1990. Então, vai que. Então, eu vou deixar lá disponível o slide e depois vou mandar o outro texto motivador para vocês. Tá? Alguma dúvida, assim, sobre essa questão do repertório sociocultural, da competência 2? Ué, mas eu tô dando... Olha só, gente, eu tô dando ideias pra vocês. Vocês escreveram bastante, já tem bastante redação lá. Mas eu tô dando ideia pra vocês de temas que vocês têm que pensar. Porque, assim, o ano passado o tema foi super óbvio, né? Governo Bolsonaro, óbvio, coisas óbvias vão acontecer. Foi super óbvio, doenças mentais. Eles só deram uma apertadinha nos estigmas, mas foi super óbvio. Cinema. Cinema não foi óbvio em nenhum momento. Mas acesso à cultura não é um tema óbvio. Quanto é pra gente ir no bondinho, quem é do Rio de Janeiro? Bondinho, Cristo Redentor, entrar em alguns museus. Isso pra gente não é óbvio. Isso pra gente é um problema. Muitas pessoas não conhecem. Eu não conheço Cristo, mas nem pode dinheiro, entendeu? Ninguém sabia o que era estigma. Aí que é o diferencial que o vestibular faz, que vocês precisam aumentar o vocabulário de vocês. Tá? Igual democratização. Isso foi um problemaço, porque as pessoas não sabiam o que era democratização. O que é democratizar? Né? As pessoas não sabem aceitar a opinião do próximo. O que é democracia para as pessoas? Nada, né? Então, a gente não pode... A gente pode pensar no óbvio, mas também não deve pensar só no óbvio. Sim, automaticamente é preconceito. É muito fácil. Mas, assim, eu vou pensar que eu sou um professor, já tô estudando há muito tempo. Então, meu vocabulário é muito maior para uma pessoa que acabou de sair do ensino médio.
entendeu? Acabou de sair do ensino médio e tem outros perfis, entendeu? E assim, vou dar um negócio pra vocês, assim, no fundo, vou até parar de gravar porque eu vou falar, pra não me cancelarem depois.